Deixa eu te falar uma coisa que, muito provavelmente, vai mexer com você. Aquilo que você mais teme, aquela situação que passa pela sua mente em silêncio, que você tenta afastar a todo custo pensando, isso não pode acontecer comigo, pode estar sendo criada exatamente agora dentro de você. Antes de seguirmos nessa jornada de conhecimento, se inscreva no canal e deixe seu like para que possamos continuar com vídeos que vão mudar sua mente. Vamos continuar agora. E eu sei que isso parece estranho, talvez até desconfortável de ouvir. Mas quando você entende, ainda que minimamente, como funciona a mente subconsciente, tudo começa a fazer sentido. Aquilo que você teme não sai da sua atenção. Pelo contrário, você alimenta essa imagem repetidas vezes. E, de forma totalmente inconsciente, passa a enviar comandos mentais para que essa experiência se manifeste. Joseph Murphy ensina que o subconsciente não discute, não julga, não questiona. Ele apenas aceita o que é repetido com emoção. Bob Proctor reforça: onde vai a sua atenção, vai a sua energia. Então, quando alguém vive com medo de faltar dinheiro, medo de perder um relacionamento ou medo de ser demitido, o que essa pessoa está fazendo, sem perceber, é programando a própria mente para essa realidade. Neste vídeo de hoje, eu quero te entregar um grande resumo e, principalmente, a minha interpretação pessoal de um livro que mudou a forma como milhões de pessoas enxergam a própria mente, O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Antes de continuar, deixe eu te perguntar uma coisa rápida. Você gosta desse tipo de conteúdo mais profundo e prático? Se sim, comenta aqui embaixo. Eu quero, assim eu sei que você está comigo e posso trazer mais vídeos como esse. Agora sim, vamos mergulhar no verdadeiro poder do subconsciente. Sabe por que esse conhecimento é tão transformador? Porque ele revela algo que quase ninguém ensina: como funciona a mente subconsciente. Pense nela como o sistema operacional do seu computador interno. É ela que recebe os comandos, processa as informações e transforma pensamentos repetidos em experiências reais. Hoje, nós vamos desvendar juntos esse mecanismo poderoso que existe dentro de você. E eu posso te garantir, ao longo deste vídeo, você vai perceber que possui um poder muito maior do que jamais imaginou. Se você ficar comigo até o final, vai entender por que a maioria das pessoas acaba manifestando exatamente aquilo que não deseja, e, principalmente, aquilo que mais teme. Você também vai perceber que não precisa se esforçar de forma exaustiva para alcançar os resultados que busca na vida. Bob Proctor sempre ensinou que não é o esforço físico que cria prosperidade, mas a programação mental correta. E Joseph Murphy complementa: quando o subconsciente aceita uma ideia, ele trabalha incansavelmente para torná-la realidade. Ao final do vídeo, eu vou te ensinar uma técnica simples que vai transformar seus pensamentos. Eu olhava para pessoas bem-sucedidas e não conseguia compreender como elas tinham chegado ali. Dentro de mim, existia sempre a mesma ideia: deve haver algum segredo. Algum atalho que elas conhecem e não contam para ninguém. Em muitos momentos, parecia que o universo estava jogando contra mim. Justamente comigo, que estudava tanto sobre vibração, consciência e lei da atração. Até que, em um dia comum, entrei em uma livraria para tomar um café. E foi ali que algo mudou. Me deparei novamente com um livro que já havia passado pela minha vida, O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Peguei o livro nas mãos quase por impulso e o abri em uma página aleatória. Eu abri em uma página qualquer e li uma única frase. Uma frase que mudou completamente a forma como eu passei a enxergar a minha própria mente. A frase dizia o seguinte: a ideia dominante é sempre aceita pelo subconsciente. Eu li e reli. A ideia dominante é sempre aceita pelo subconsciente. Naquele instante, eu literalmente parei tudo. Pensei: espera aí, o que exatamente é uma ideia dominante? Foi ali que eu decidi comprar o livro. Li de uma vez só. Sem pausas. E, sem exagero, foi uma das melhores decisões que eu já tomei. E agora, eu quero que você realmente compreenda e absorva essa frase que transformou a minha vida. A ideia dominante é sempre aceita pelo subconsciente. Para explicar isso, Joseph Murphy usa uma analogia simples e poderosa, e eu vou adaptá-la aqui para você. Imagine que a sua mente funciona como um grande navio.
Existe um capitão no comando, observando o horizonte, tomando decisões e dando ordens. Esse capitão é a sua mente consciente. O capitão enxerga, analisa, escolhe a direção, mas ele não coloca a mão na massa. Quem realmente faz o navio se mover é a equipe de engenheiros que está lá embaixo, na sala de máquinas. Essa equipe representa o seu subconsciente. O detalhe mais importante é este: a tripulação não vê o que está acontecendo fora do navio. Ela apenas recebe ordens e executa. Sem questionar. Sem discutir. Ela confia que o capitão sabe o que está fazendo. Se surge um iceberg à frente, como aconteceu na história do Titanic, a equipe lá embaixo continuará obedecendo às ordens, mesmo que elas levem ao desastre. Agora pense comigo. E se esse capitão estiver confuso? E se estiver tomado pelo medo? E se estiver dando comandos baseados em insegurança? Os engenheiros não sabem disso. Eles não veem o iceberg. Eles apenas aceleram, porque essa foi a ordem recebida. Aqui a frase começa a fazer todo sentido, não é? A ideia dominante é sempre aceita pelo subconsciente. Vamos trazer isso para a sua realidade. Se você repete mentalmente o tempo todo: eu não posso perder esse emprego, eu não posso perder esse emprego. Qual é a ideia que está sendo enviada ao subconsciente? Perder o emprego. Se você vive afirmando: eu não posso ficar sem dinheiro, o subconsciente não registra a negação. Ele registra a imagem, ficar sem dinheiro. Joseph Murphy deixa isso muito claro: o subconsciente não julga, não analisa, não interpreta. Bob Proctor reforça: ele simplesmente executa. É como se o seu subconsciente fosse um tradutor extremamente literal. Ele não entende ironia, não entende contexto, não entende o não. Ele apenas pega a imagem emocional gerada pelo pensamento e trabalha para torná-la realidade. Não é que o seu subconsciente seja limitado ou burro. A questão é que ele fala uma linguagem diferente da mente consciente. Enquanto a mente consciente trabalha com palavras, lógica e análise, o subconsciente se comunica exclusivamente por imagens mentais carregadas de emoção. Ele capta aquilo que você visualiza, sente e repete internamente. Então, quando alguém vive com medo de ser demitido e passa o dia inteiro alimentando esse pensamento, o que está acontecendo de fato? Essa pessoa está projetando, repetidas vezes, a mesma cena na sua tela mental. E o subconsciente recebe essa imagem como um comando. A partir daí, ele começa a agir em busca de coerência. Ele influencia escolhas, comportamentos e atitudes diárias para tornar aquela imagem real. Porque tudo o que você pensa, sente e fala está, o tempo inteiro, programando o seu subconsciente. E existe um ponto ainda mais importante: o subconsciente possui uma memória extremamente poderosa. Ele registra tudo. O que você ouviu na infância. O que leu. O que observou. O que outras pessoas disseram sobre você, sobre dinheiro, sobre relacionamentos, sobre a vida. Agora imagine uma pessoa que cresceu em uma família com muitas dificuldades financeiras. Desde cedo, ela foi exposta a ideias como: dinheiro é difícil. Quem tem dinheiro não é uma boa pessoa. Dinheiro não traz felicidade. É preciso sofrer muito para conseguir o mínimo. Tudo isso se transforma em imagens mentais gravadas profundamente no subconsciente. E, sem perceber, essa pessoa passa a agir em perfeita coerência com esse modelo interno. Ela escolhe trabalhos que pagam pouco e exigem demais. Ela se afasta, de forma inconsciente, de oportunidades, de prosperidade e até de pessoas que vivem em abundância. É um ciclo automático. Um verdadeiro círculo vicioso. O mesmo acontece nos relacionamentos. Uma pessoa que cresceu em um ambiente de conflitos constantes, traições ou agressões aprende, ainda cedo, que amor dói, que relacionamento é sofrimento. Ou então alguém criado por uma mãe que sofreu muito e repetia frases como: amor não existe, ninguém é confiável, final feliz é ilusão. Tudo isso vai sendo absorvido pela mente consciente e silenciosamente programando o subconsciente. Nunca se esqueça disso: o subconsciente apenas executa aquilo que aprendeu. Ele não questiona, não analisa, não discute.
E exatamente por isso, ele não muda sozinho. Pense na sua mente como um jardim. E você é o jardineiro. Todos os dias, você planta sementes nesse solo fértil. Sementes de pensamentos, palavras e emoções. O subconsciente é a terra. Ele não escolhe o que vai crescer. Ele apenas faz crescer. Se você plantar espinhos, vai colher espinhos. Se plantar flores, vai colher flores. A grande pergunta é: você tem prestado atenção nas sementes que está plantando? A maioria das pessoas não presta atenção. Acorda reclamando. Esse dia vai ser difícil. Nunca tenho dinheiro. Nada dá certo para mim. E depois se pergunta por que a vida não muda. O subconsciente não julga se a semente é boa ou ruim. Ele apenas responde. Todo pensamento é uma causa. E toda situação que você vive hoje é apenas o efeito dessa causa. Tudo começa na mente. Muitas vezes, com pensamentos que nem foram criados por você, mas aprendidos na infância ou ao longo da vida. Sabe aquela pessoa para quem parece que tudo flui? Que anda com postura confiante, que quando uma oportunidade aparece pensa automaticamente, isso é para mim. Eu dou conta. Essa pessoa está magnetizada positivamente. Agora observe o oposto. Aquela pessoa que, diante da menor chance de crescimento, já começa a pensar: e se eu fracassar? E se rirem de mim? E se eu perder dinheiro? Essa pessoa está magnetizada no negativo. E aqui existe algo extremamente revelador. Joseph Murphy explica que uma barra de ferro magnetizada é capaz de sustentar até 12 vezes o próprio peso. Mas essa mesma barra, quando perde o magnetismo, não consegue levantar nem uma pena. É exatamente o mesmo ferro. O que muda não é a matéria, é o estado de magnetização. E você é essa barra de ferro. Quando você aprende a usar o poder do seu subconsciente da maneira correta, você se magnetiza para o sucesso, para oportunidades, para a prosperidade. Mas quando vive dominado por medo, dúvida e insegurança, você perde esse magnetismo, ou passa a atrair exatamente aquilo que não deseja. Quando eu compreendi isso de verdade, voltei mentalmente àquele período difícil da minha vida que te contei, e enxerguei com clareza o erro que eu estava cometendo. De manhã, ao acordar, eu até fazia afirmações positivas. Eu vou conseguir esse dinheiro. Até aí, parecia tudo certo. Mas bastavam alguns minutos. Eu sentava para trabalhar, e o pensamento dominante surgia. E se eu não conseguir? E se der errado de novo? Eu não posso fracassar. Percebe o que estava acontecendo? Eu plantava uma pequena semente positiva logo cedo. E passava o resto do dia inteiro despejando toneladas de sementes negativas por cima dela. E depois ainda me frustrava por não ver resultado. Entenda isso de uma vez por todas. Não adianta fazer uma afirmação positiva pela manhã se, ao longo do dia, o seu pensamento dominante reforça exatamente o oposto. O subconsciente não responde à intenção ocasional. Ele responde à ideia que mais se repete, que carrega mais emoção, que ocupa mais espaço na sua mente. Porque, no final das contas, é isso que ele aceita. E é isso que ele executa. Lembre-se sempre. A ideia dominante é a que cria a sua realidade. Existe uma frase no livro do Joseph Murphy que, na minha opinião, é um verdadeiro segredo. Um conhecimento que facilmente poderia ser vendido por milhares de reais, mas que eu absorvi ali e agora vou compartilhar com você, gratuitamente. Ele diz algo simples, porém poderoso: nunca finalize uma afirmação de forma negativa. Sabe quando você entra em uma loja, vê algo que deseja muito e imediatamente pensa: eu não tenho dinheiro para isso. Pare. Na mesma hora. Inverta esse comando. Diga mentalmente: isso é meu. Eu aceito. A minha mente consciente vai encontrar o caminho. Pode parecer bobo à primeira vista, mas eu te garanto, não é. Porque no instante em que você afirma eu não tenho dinheiro para isso, o seu subconsciente registra exatamente essa imagem, há de não ter, e passa a trabalhar para manter essa condição. É como se você estivesse dizendo internamente: continue me mantendo sem dinheiro.
E o subconsciente obedece. Sempre. Porque ele não questiona ordens. Ele apenas executa. Aqui está uma verdade que poucas pessoas realmente compreendem. A realidade externa, aquilo que você chama de mundo real, é apenas um reflexo do seu mundo interno. Se você quer mudar o que acontece fora, precisa começar mudando o que acontece dentro. As suas condições externas são consequências diretas dos seus pensamentos, das suas imagens mentais e da programação do seu subconsciente. Não tem como fugir disso. A maioria das pessoas faz o oposto. Elas tentam mudar o efeito, querem mais dinheiro, melhores relacionamentos, mais oportunidades, e ficam tentando forçar a vida a acontecer. Que desperdício de energia! É como tentar mudar a imagem no espelho sem mudar a pessoa que está diante dele. Simplesmente não funciona. Se você quer mudar o efeito, precisa mudar a causa. E a causa está na sua mente. Agora, eu quero te alertar sobre alguns programas subconscientes extremamente perigosos que precisam ser eliminados da sua vida. O primeiro deles é a inveja disfarçada de opinião. Imagine a cena. Você está rolando o Instagram e aparece alguém mais novo que você, dirigindo um carro de luxo. O que surge na sua mente? Deve ser filhinho de papai. Deve ter feito coisa errada. Mais um coach picareta. Quando eu vivia em mentalidade de escassez, eu fazia isso o tempo todo. Até entender algo fundamental, quando você critica a riqueza de alguém, você não está criticando a pessoa, você está criticando a riqueza. E aqui vai uma frase que, se eu fosse você, anotaria agora. Você perde aquilo que condena. Isso é fortíssimo. Quando você condena alguém por prosperar, a sua mente não entra em conflito consigo mesma. Ela precisa ser coerente com aquilo que você acredita. E, internamente, você já se afastou daquela realidade. Tudo isso acontece de forma silenciosa, automática, debaixo do tapete da consciência. Por isso é tão importante observar suas críticas, seus julgamentos e cada vez que você aponta o dedo para alguém. O segundo programa subconsciente perigoso é o esforço excessivo. Esse é cruel, porque fomos ensinados desde cedo que precisamos dar o sangue, lutar, forçar. Mas quando o assunto é subconsciente, quanto mais você força, pior fica. Pensa comigo, você já tentou forçar uma ideia criativa? Você senta na frente do computador e diz, eu preciso de uma ideia genial agora. Quanto mais tenta, mais a mente trava. Mas aí você desiste, vai tomar um banho, relaxa, e pronto, a ideia surge completa. Isso é a lei do esforço contraproducente. O mesmo acontece em provas, em decisões importantes, em objetivos financeiros. Quanto mais você se agarra desesperadamente a um resultado, mais distante ele parece ficar. As melhores ideias não surgem no esforço. O dinheiro não flui no desespero. As oportunidades não aparecem quando você força a barra. É preciso soltar. Troque esforço por dedicação. Dedicação é constância, presença, consciência, sem tensão. Lembra que eu disse que o subconsciente funciona como um computador? Agora imagina tentar rodar um sistema operacional moderno em um processador antigo. Ele trava. E se você começar a bater nele, ele quebra. Com a mente é igual. Antes de rodar um novo sistema, você precisa atualizar todo o conjunto. E o último programa perigoso que eu quero te mostrar é o medo. O medo é traiçoeiro porque se disfarça de realismo. Você visualiza seu objetivo e surge aquela voz. E se não der certo? Melhor ter um plano B. Não vou me iludir. Isso não é ser realista. Isso é cancelar o seu próprio pedido. O medo funciona em looping. Ele cria cenários negativos repetidamente. E o subconsciente aprende por repetição. Quanto mais algo se repete, mais ele interpreta como ordem. É por isso que o medo do fracasso acaba criando experiências de fracasso. Mas agora chega de falar de problema. Vamos falar da solução. Se o subconsciente aprende por repetição, nós podemos usar isso a nosso favor. Quanto mais imagens mentais positivas você insere, mais experiências positivas ele cria. Por isso, eu quero te ensinar uma prática simples.
Todos os dias, cerca de 15 minutos antes de dormir. Sem celular. Sem televisão. Sem notícias negativas. Você deita, relaxa o corpo inteiro, e cria um filme mental com 3 elementos obrigatórios. Primeiro, primeira pessoa. Você vive a cena. Segundo, sensações físicas. Terceiro, emoção. A emoção é o combustível. Sinta gratidão, alegria, alívio. Entre no filme. E atenção a um ponto crucial, não fique obcecado com o como. O como não é problema seu. O seu trabalho é saber onde quer chegar. O subconsciente encontra o caminho. Depois de visualizar, solte. Confie. Você planta a semente e não fica cavando a terra para ver se ela está crescendo. Antes de encerrar, eu quero te fazer um convite especial. Comente se esse conteúdo fez sentido para você. E se inscreva no canal para mais conteúdos sobre lei da atração, subconsciente e desenvolvimento pessoal.